muitos anos, quase que por acaso. Quando nós começamos a empresa há 25 anos, eu encontrei com o Manuel Barros, sobrinho, professor da Unifax. Disse: Manuel, nós estamos começando uma empresa, vai lá nos contar como é fácil. Ele foi e disse: é tranquilo, né? Você sabe disso, né, Fernando? Como é fácil ter uma empresa. O fato é que esse é o número 205. Já trouxemos 205 pessoas para falar para a nossa equipe. Ali em cima da minha mesa tem 190 textos do livro que nós estamos fazendo. 3 linhas a pessoa se identifica, 5 linhas um breve currículo, e depois em 24 linhas uma passagem, um pensamento. Escolhemos esse título, na realidade isso aqui é a boneca, o negócio é servir, o que já não é fácil, e mais difícil ainda, sem ser percebido. Vou botar aqui para circular entre vocês. Esse ano é o de número 19, já trouxemos 18 pessoas. Vamos lá, gente? Algumas características, Oscar. Isso é uma prática nossa. Dizem que se você não tem o talento para criar, tem que ter humildade para copiar. Copia, 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 até que isso passe a fazer parte da sua corrente sanguínea. De repente você se sente na coragem de criar. É assim que nós funcionamos. E é assim que é bom. Esse é um outro ponto. Essa palavra aqui está entre aspas, não é para arriscar. Nós temos que ter o hábito da adrenalina. Não sei se é verdade, eu acredito, é uma verdade minha. Essa máquina é viciada, deve ter o hábito em adrenalina, em serotonina, em endorfina, em dopamina, em menina, né, Alva? E é muito importante que seja positivo. Não sei se vocês têm consciência disso, mas quando a notícia é ruim, o coração vai lá em cima. Para uma notícia ser boa e fazer o coração ir lá em cima, tem que ser muitas notícias. Nós temos que acabar com isso. Nós não temos elogiadores de cinema, nós temos críticos de cinema na sua área. Esse é outro ponto, fazer sem sofrer. Eu tive a felicidade, e realmente uma felicidade, de ter estudado o Colégio Antônio Vieira, e lá eu aprendi 2 coisas que eu repito muitas vezes: que dinheiro é sujo, que sexo é pecado. Até que veio aqui um padre, aliado, deve estar chegando, que disse que dinheiro é bom e que sexo é melhor ainda. Aí eu fiquei tranquilo. Esse é outro ponto. Nós não queremos ser só técnicos, ou só administradores, ou só vendedores. Nós queremos ser líderes nos lugares em que nós estivermos situados. É uma forma de assumir o comprometimento perante a si, perante a comunidade, perante todo o país. Oscar, esse é o ponto que muitas vezes as pessoas esquecem. Então está dito ali para você lembrar sempre: nos dê a pílula da sabedoria. Do que ou do que não fazer. Não esqueça isso, hein? Não saia daqui nos devendo. Vamos em frente. O passado de Oscar, eu não tenho a pretensão de falar, mas eu tenho que falar. Eu praticamente havia chegado dos Estados Unidos e fui convidado para um evento na Casa do Comércio. Me lembro que encontrei algumas pessoas, eu lembro bem. Me lembro que eu encontrei com Cândido Braga, encontrei com Fernandes, que foi deputado federal, daqui a pouco eu lembro o primeiro nome dele, mas passaram um vídeo, era um evento da Secretaria da Agricultura, que eu fiquei babando. Fiquei tão impressionado, meu pai sempre me disse: se você pode falar com o Papa, não fale com o Cristo. Luiz de Deus era o secretário. Quando terminou o vídeo, Pedro de Deus, eu falei: Pedro, com licença. Eu cheguei há poucos dias dos Estados Unidos e não imaginei que fosse ver uma qualidade de um vídeo tão bem produzido. E eu não sabia que era assim. Quando é que eu descobri isso? Eu descobri no sábado passado. Por quê? Porque encontrei uma pessoa que estava lá, José Antônio Cunha, que não está aqui, porque teve que viajar para São Paulo, e ele disse: Marcos, você lembra aquele elogio que o vídeo era de Oscar. Mas nossa empresa tem uma característica muito forte, Fernando. Eu disse há pouco a você que eu sou apaixonado pela sua área, e sou mesmo. É de mudar rápido. Nós sempre atuamos na área de informática e continuaremos, porque isso está nas nossas vidas. Mas no dia 5 de janeiro nós vendemos o nosso principal negócio, que era a parte de RI,
Nós implantamos 1.271 empresas, não é uma tarefa fácil. E também pela paixão que eu e que outras pessoas, que Moisés, que Jorge também tem por essa área, nós estamos entrando pesado nessa área do mídia digital. Pesado. Há pouco ele disse que quer representar uma solução que nós temos. E acho que não tem 15 dias nós estávamos reunidos aqui e uma das pessoas que nós convidamos para nos ajudar, nos dando dicas na editoração, na parte de vídeos, Jaqueline Machado Moreno, ela disse: olha, Marcos, isso eu sei, isso aqui eu não sei, isso eu contrato, e seu nome surgiu. E eu disse: meu Deus do céu, será que é o acaso? Eu conheço o Thales há bastante tempo, tenho certeza que dos seus 800 produtos, ela deve ser o melhor de todos. O fato é que eu digo: meu Deus, será que é uma coincidência? Então, Oscar, vem para cá contar como é que você produz tanta coisa boa. Tanta coisa boa que por conta do seu Não seja generosidade. Mas, Oscar, antes de você começar, tem alguns recados para você. Ótimo. Meu caro confrade Oscar Santana, teria e tenho todo o interesse em assistir a sua palestra. Porém, no dia 7/10, estou viajando para São Paulo e retorno no dia 12/10. Por favor, marque ou grave a sua palestra e remarque uma data para que eu possa assistir com você, apresentar algumas coisas e ter um imenso prazer em assistir novamente junto ao seu lado. Grave, Lisodalva Advocacia. Caro Marcos, tenho a honra de conhecer há muitos anos o Oscar e seu filme Nascendo em Flores. Parabéns pela iniciativa. Quero abraçá-lo em meu nome, Jarbas Miranda de Santana, Odebrecht. Bom dia, eu adoraria ir, mas estou em São Paulo trabalhando. Desejo sucesso a vocês nesse empreendimento. Sônia Barrini Procera, Odebrecht. Parabéns, Vinícius. Edivaldo Boaventura, Jornal à Tarde, Academia de Letras. Caro Marcos, bom dia. Uma justa homenagem ao grande cineasta da Bahia. Ele sabe o que faz. Estarei em viagem a São Paulo. Por favor, cumprimente-o por mim. Abraços, do Val Olivieri, Rotary UFB. São suas, vou deixar ali sobre a mesa. Muito obrigado. Agradeço. Olha, eu disse a Marcos que eu tive que escrever. Eu soube que as pessoas aqui conversam, mas não leem discursos, me parece. Mas eu tive que fazer isso pelo seguinte: com tantos roteiros na cabeça, de repente eu podia esquecer o roteiro da minha própria vida. Então eu preferi escrever para ter um roteiro razoável, sintético, dentro do tempo que me é permitido aqui. Isso deve ser o mal do diretor. Escreveu o roteiro até para si próprio. E outra coisa é que eu, ao invés de escrever a minha vida, eu preferi comentar alguns pontos, digamos assim, alguns fatos pontuais que determinaram, não digo uma mudança, mas o tipo do meu conceito sobre a própria vida. São coisas até engraçadas, são talvez 3 historinhas muito curiosas, com personagens que vocês já conheceram e que ainda conhecem, como o professor Cid Teixeira, por exemplo. Bom, então eu intitulei esse papo com vocês de Aprendendo e Vivendo, Vivendo e Aprendendo. E vou começar assim. Certos homens ocupam um espaço bem maior no mesmo tempo. Andei conceituando. Mas afinal, o que é o tempo? O tempo é a imagem da eternidade, disse certa vez Platão. Estas reflexões filosóficas sobre o espaço e tempo, no entanto, me puseram a pensar na maxitude da sabedoria divina de nos fazer defini-los. Quanto tédio, quanto egoísmo, quanta involução, quanto sofrimento físico e mental devem ter sido evitados por não sermos eternos. Mesmo assim, apesar de toda a previsão celestial contra os rumos do comportamento humano,
continuo ainda hoje observando e refletindo. Por exemplo, de que vale o canto se o grito angustiado ainda explode na garganta do mundo? De que vale o espaço se o tempo é dono de tudo? De que vale a sombra se a árvore não está de pé? De que vale o verde se verte, se esconde monocórdio no silêncio da manhã cinzenta ou na solidão do quarto sem azul? De que vale a fumaça, se não é ela um filete esguio, já depurado, de transcendências mortas, expulsas pela chaminé? De que vale a humanidade sem o humanismo, nas suas formas mais sensatas de ser praticado? De que vale o gigante, se não houver Deus que lhe apaguem a grama? De que vale o homem sem o humano ser? Eu sou Antônio para o dia 13 de junho, Oscar Santana para o cinema e simplesmente Tomi para minha mãe e toda a molecada das peladas de rua da minha infância. Sou da Cidade Baixa. Viajei muito quando criança no vapor de Cachoeira, aquele que nas cantigas de roda e na realidade dos homens não navega mais no mar. E, ainda bem, que as nossas primeiras raízes familiares estão fincadas em Coqueiro do Paraguaçu, nas vizinhanças de Cachoeira e São Félix. Viajei também nos saveiros do Recôncavo, que transportavam riquezas naturais e outras por ali produzidas historicamente para alimentar o corpo e a alma do povo da Bahia, no dizer do homem do interior, ao se referir aos habitantes da cidade de Salvador. Saveiros que transportavam beleza no vai e vem constante de suas velas enfunadas, rompendo espaços nos corredores de vento que a natureza poucas vezes negou aos saveiros. Corpos nus expostos ao sol de todo o dia se revezavam no manejo do leme e de suas velas de pano quase branco. Mas nem tudo são flores nos corredores de água doce que o rio Paraguaçu ainda hoje percorre para se derramar na Baía de Todos os Santos. Por eles, viajo também. Alegrias, tristezas, sonhos, saudades, paixões desenfreadas, embarcadiços sem futuro e almas jovens, ainda donzelas de experiência, mas atrevidas de realismo concreto. Tudo isso vivenciado numa fonte cristalina de aprendizado ao sabor dos ventos. Mesmo assim, diante deste presente da natureza, que são as belezas da Baía de Todos os Santos, o ser humano se perde e se encontra nas mais estranhas das aventuras. Parece que o espelho brasileiro, ultimamente, só reflete a tragédia, o infortúnio, a decepção. Parece que a honra se perdeu no tempo. Parece que no Brasil do século XXI, o otimismo é um pecado mortal. Voltando ao meu período pós-infância, já encapitado nos andores do trabalho santificado de todo sonhador pobre, me tornei office boy do SENAC, instituição de direito privado criada em 1947. Isto conseguido graças à persistência de minha mãe, Dona Julinda, e às andanças de meu pai, também Oscar, músico e parceiro de tabaréu. Não sei se alguém aqui teve a felicidade de conhecer. O melhor saxofonista que a Bahia e o Brasil tiveram a felicidade de ver e ouvir tocar. Tudo isso acontecia lá pelos ciclos de 47 e 48, quando meu padrinho Arthur Moraes doou, por paixão ao esporte e ao seu time do coração, o Esporte Clube de Ipiranga, à Federação Baiana de Futebol, o terreno para a construção do histórico Campo da Graça. Ali assisti ao lado do meu pai memoráveis empates do Ipiranga, o mais querido time de futebol da época,
com Galícia, com Bahia e muitos outros times. No SENAC, entidade criada espontaneamente na Conferência de Araxá, por empresários do comércio e da indústria ali reunidos, para possibilitar o aprimoramento dos trabalhadores brasileiros, encontrei uma escola pessoal. Ali convivi com o senhor Arthur Fraga, seu austero presidente, com o extraordinário professor José Calazani, diretor-geral na época e depois reitor da Universidade Federal da Bahia, com o Dr. Odegar Franco Vieira, diretor do Programa de Ensino, e com o ainda não renomado historiador professor Cid Teixeira, que era inspetor geral de cursos. Foi neste cadinho morno de inteligências superiores e honradas, acima de tudo, que aprendi muito do bem saber que até hoje me acompanha e me ajuda a aprender sempre mais. Mas dois ensinamentos pontuaram minha adolescência e até hoje me servem como primorosas lições de vida. Certa vez, ainda ao Office-Boy, ao chegar ao Palácio da Associação Comercial onde funcionava o SENAC, o doutor Odegar me solicitou que fosse trocar o dinheiro dele numa das muitas cantinas que funcionavam na parte baixa do Palácio da Associação, afirmando já ter falado com proprietários. Eu não sei se alguém aqui se lembra daquelas cantinas que existiam embaixo da Associação Comercial. Eu usei muito. Que bom. E assim eu me diverti. Eu prontamente desci e consultei o dono da cantina, que, muito irritado, bradou: de jeito nenhum, não vou parar o meu trabalho para trocar dinheiro para ninguém. Saí revoltado e certo de que ia contar com o apoio do Dr. Odegar para reprimir tal grosseria. Contei-lhe o ocorrido. E ali, a grande surpresa e também uma grande lição. O Dr. Odegar serenamente me perguntou: e você voltou sem trocar o dinheiro, Santana? Eu parei, pensei, deixei minha revolta de lado e refleti sobre o que poderia tirar de bom daquela situação tão adversa. E decidi: jamais na minha vida vou deixar uma tarefa incompleta. E fui trocar o dinheiro. Na mesma época, o professor Cid Teixeira me pediu para comprar um suco de laranja que custava R$1. Na volta, entreguei o suco e 2 notas de 2 cruzeiros de pouco. O professor Cid, com achão sábio, como só ele sabe ser, sentenciou: meu filho, pobre não tem direito de ser burro. Burrice é privilégio de rico. Você trouxe o troco inteiro, não posso lhe dar uma gorjeta. Bom, daí em diante, todo o suco para o professor Cid vinha acompanhado de moedas de 50 centavos. Uma delas era sempre uma generosa gorjeta disponibilizada pelo mestre. Até que um dia o professor Cid estirou: estes sucos estão me saindo 50% mais caros por causa de suas gorjetas, Santana. Ao que eu retruquei com serena humildade: professor, saiba também, o senhor, que burrice é uma coisa, generosidade é outra. E pelos gestos que vem acontecendo aqui, somos todos muito generosos. Rimos muito da história, nós dois e os colegas. Continuei comprando sucos para o professor, ainda por muito tempo, até ser promovido. Cheguei à diretora administrativa do SENAC. De lá para cá, embalado na iniciativa generosa de caráter social e educacional dos empresários em Araxá, e nos mesmos moldes vieram o SENAI, o SESC, o SESI, o Serviço Social Rural e etc. Daí por diante, os governos foram transferindo suas responsabilidades como cidadão para a iniciativa privada. E hoje se fala
enfesadamente na perversidade das classes empresariais dominantes e quase sempre sem o olhar reconhecedor dos atos positivos de muitos deles realizam. No Senado, conheci também a professora Alice Costa, psicóloga de uma inteligência e generosidade fora do comum, que sempre afirmava: esse menino, com as habilidades que tem, está passando a chuva aqui. Estava sempre lembrando isso ao professor José Calarante, meu diretor. Estas frases, oportunamente repetidas, serviram de incentivo e empenho para que eu me decidisse pelo sonhado fazer cinema. Já cineasta, quando fiz o meu primeiro filme de longa-metragem no Caipora, depois do Pioneiro Redenção, em 59, o primeiro filme baiano de longa-metragem, recebi do grande amigo cineasta maranhense Souza Júnior, radicado no Rio de Janeiro, outra bela contribuição para a minha formação como cidadão observador da vida ao meu redor, e o cinema absorveria de Deus. Na observação dos dois lados de qualquer questão, principalmente no fato de que há sempre um pequeno bem em algo que lhe parece, a princípio, todo mal, aprimorava o meu aprendizado e formava o meu caráter. Quando lancei do Rio de Janeiro para fora, ao chegar da Bahia, do escritório daquele amigo maranhense, no bairro de Botafogo, empolgado e até envaidecido pela minha realização, fui logo me perguntando: Souza, você já assistiu ao meu filme? E ele, ajeitando os óculos com lentes do tipo fundo de garrafa, respondeu-me serenamente: eu até tentei. Liguei para o cinema para saber se o filme estava passando. O gerente confirmou que sim. Perguntei a que horas começava a sessão e ele respondeu estranhamente com outra pergunta: a que horas o senhor pode chegar? Aí pensei, que diabo está acontecendo com o filme do Oscar? Resolvi esperar e ir ao cinema com você, Santana. A sala do escritório de Souza estava, como sempre, repleta de amigos e clientes. Todos rimos bastante do episódio e juntos fomos ao cinema. Felizmente, o cinema Botafogo estava quase cheio. Mas já não era isso o mais importante para mim naquele momento. O importante era a lição de vida que aprendi, ou seja, a de que não devemos impor nada aos outros simplesmente porque gostamos ou criamos. Devemos sim subverter aos outros as coisas que gostamos e criamos, na expectativa da universalidade do nosso pensamento ou ação. Se você tem um recado sincero e bem intencionado, ainda assim deve produzi-lo com respeito e, acima de tudo, com humildade, porque o artista, um vendedor desvaiado de meras ilusões, é o comprador preferido da resposta inevitável do povo, seja ele leitor, espectador ou simplesmente ouvinte, que às vezes nos chega na forma de aplausos efusivos, na mais doce indiferença ou na grandeza do mais alto respeito. Nós, cineastas da época do cinema baiano, no conjunto, conseguimos produzir com recursos próprios, durante o ciclo iniciado em 59, um legado de 18 filmes de longa-metragem, como Redenção, Barravento, A Grande Feira, Tocar no Asfalto, Sol sobre a Lama, Bahia, por exemplo, O Caipora, Deus e o Diabo na Terra do Sol, O Grito da Terra, Aqui Falou, Meteorando Kid, Caveira Maifiene, Oiaruá, O Anjo Negro, O Pistoleiro, Abrigo Nuclear, Diabo Amádio e O Mágico Delegado, este último por mim produzido em 1984, quando se
interrompeu por absoluta falta de recursos e não de talentos o primeiro ciclo de produção cinematográfica na Bahia. Foi com a nova empresa Zane Filmes, já em 61, depois que deixei a Ito Filmes, que pude exercitar com mais desenvoltura as minhas propostas de conteúdo social para o cinema. Quando fiz o Caipora, propus um roteiro que evidenciasse a importância de se liberar o homem brasileiro, principalmente o nordestino, das amarras conceituais do destino traçado. Aquela sequência de atos e fatos que serão religiosamente cumpridos pelo ser humano durante a sua vida, à luz de uma determinação divina em conjunção com as forças da natureza. Defendi no filme a importância de se colocar o destino no seu devido lugar, ou seja, atrás de cada ato do ser humano. Na verdade, como a resultante de suas ações circunstanciadas pela sua própria vontade e pelo ambiente social interno, e não como pura e simples determinação dos céus. Enfim, o destino é rastro ou é caminho? Em O Pistoleiro, outro roteiro que escrevi e dirigi, mais uma vez preocupado com as questões sociais do nosso tempo, procurei salientar que, entre aspas, que a inteligência circunstanciada pela ignorância talvez seja a maior fonte de degradação do caráter humano. Se as oportunidades culturais não chegam ao indivíduo, provavelmente a sua inteligência insatisfeita será aproveitada pelos agentes da deformação do caráter e depois utilizada de forma desastrosa para desalento do próprio cidadão e da sociedade inteira. Em resumo, a Bolsa Educação não pode ser menor que a Bolsa Estômago, principalmente porque a educação no Brasil é o direito do cidadão, mas não tem sido um dever cumprido a contento pelo Estado. Ligando-se a temática de O Caipora à temática do Pistoleiro, encontramos um ponto comum, onde o homem, na circunstância da sua maior ou menor sabedoria, escreve o seu próprio destino. Com certeza, observando, poderemos aprender ou desaprender. E cada perda na observação é também tempo perdido que não se recupera. O tempo, nos dias atuais, é o bem mais precioso e caro que se pode ter. E aí vale refletir sobre o pensamento do grande filósofo Platão. O tempo é a imagem da eternidade. Entre aspas, fechado. Mas cada minuto perdido é também uma eternidade perdida. Na esteira do tempo da minha vida, apesar de estudar economia, com a ajuda de muitos visionários como eu, produziu 133 documentários. E por sua diversidade de temas, são uma das maiores fontes de aprendizado que pude amealhar pela vida toda. Como diretor, produtor e coprodutor e roteirista, realizei e ajudei a realizar 8 filmes de longa-metragem e continuo procurando produzir. Brasiliana é o mais novo projeto, numa profissão que se aprende todo dia. Por isso, costumo dizer, o cineasta é um artista com uma janela nas mãos. O que ele mostra e como mostra é de sua livre responsabilidade. Através dela, ele pode ser admirado ou não. Mas o importante é o que se viu através da janela. Talvez do grão de areia, talvez do não. Muito obrigado. Perguntas? Eu tenho a primeira. Essa história de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Antes eu vou dizer a vocês que eu sou membro da Academia de Letras e Artes da cidade de Salvador. Veio aqui o meu confrade ao lado. E a minha cadeira
o patrono é Glauber Rocha. O que eu tenho que estar na sua defesa o tempo todo como acadêmico. Porém, com relação à sua pergunta, eu primeiro tenho um conceito, entre aspas, sobre Glauber. Eu acho que Glauber, parodiando o próprio, foi o Deus e o diabo do cinema brasileiro. Foi o Deus quando levou a nossa cultura cinematográfica além de fronteiras, mostrando que sabíamos fazer filmes intelectuais e inteligentes. E foi o diabo quando todo aspirante a fazer cinema pensa unicamente em ser Glauber Rocha. E gênios só acontecem de 100 em 100 anos. Então eu aconselho sempre essas pessoas que procurem o seu próprio caminho para serem um Glauber Rocha diferente, não uma cópia do próprio Glauber. Uma ideia, uma câmera na cabeça, ou uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, serve para você chamar a atenção para o cinema, mas não serve para manter o próprio cinema. Ok? Uma pergunta. Estou em caminhos aí. Em próprios caminhos. Qual o caminho percorrer para ser um cineasta? Bom, para começo de conversa, eu acho que ele deve escolher uma estrada que tenha bastante pedra na frente, porque ele vai dar muitas tocadas. Mas, nem por isso, ele deve abandonar o barco. Porque eu próprio sou um exemplo dessa tenacidade. Eu comecei a fazer cinema em 1957 e todo mundo dizia que era impossível não só fazer cinema aqui, como principalmente viver de cinema. E tudo que eu tenho na vida veio do cinema, entendeu? E eu me realizei fazendo os filmes que gostaria de ter feito, fiz exatamente como pretendia fazer, que a maioria dos cineastas colegas perguntam, eu gostaria de ter feito de outro jeito. Não, eu fiz os filmes que eu pretendia fazer. E fazer cinema precisa de coragem, inteligência e muita perseverança. Mas é delicioso fazer cinema. É como quase fazer um filho. Criá-lo e vê-lo crescido depois, é quando a gente vê o menino no berço e o filme na lata. É um prazer imensurável. Você contou essa história há quantas namoradas? Olha, eu tenho até um parênteses aí para fazer. Eu pretendia ter o mesmo número de filhos e o mesmo número de filhos. Eu tenho atualmente, com a perda de um menino, há muitos anos atrás, eu tenho 10 filhos. 7 com a primeira esposa, 2 com a segunda e 1 com a terceira, que tem 2 anos de idade só. Mas todos no 8º filho. Então eu preciso urgentemente fazer mais 2 filhos. Olha, ninguém vai perguntar aqui a respeito dos curta-metragens. Olha, eu tenho muito curta para isso. Mas não tem filhotes, não tem filhotes, né? Tem curta-metragem. Oscar, sugestão de como o Estado e a privada podem auxiliar a artista. Boa pergunta. Olha, eu vou começar pelo perigo que estamos correndo ultimamente. Nós temos a lei do audiovisual que permite ao empresário colocar 4% do seu imposto de renda ali nos filmes e ele junta esses 4% com a contribuição de 96% e aí ele cumpre a missão do imposto de renda. Isso é uma operação simplíssima, que alguns contadores criam até uma certa dificuldade, mas é uma operação muito simples. Mas eu ouvi boatos de que o governo federal quer pegar esses 4%, jogar no fundo setorial e
consequentemente aumentando, porque até o momento só 46% dos empresários colocam esses 4% no cinema. E o governo oficializando a tomada dos 4% para os cinema, esse valor vai crescer substancialmente. Só que aí o governo vai ficar com o poder de dar o financiamento a quem ele achar simpático ao partido, aos amigos, aos conterrâneos. Vai ter um bocado de filme sobre Lula, né? Então a gente provavelmente vão tirar do empresário o poder de decisão em que projeto ele vai. Nós estamos lutando para evitar isso. Agora, o que ocorre é o seguinte, é que não se está distribuindo pelo Brasil afora os recursos que o próprio Ministério dispõe para ser feito. E Rio e São Paulo absorvem praticamente 80%, no máximo 70%, porque eles tomaram algumas providências. Isso a nível federal, porque a nível estadual existe a lei de infraestrutura aqui, onde se disponibiliza 1,2 milhão para cineastas novos e velhos disputarem a tapas e beijos anualmente uma importância dessa. Eu outro dia escrevi para o coordenador da área dizendo que nós, com recursos próprios, fizemos gastamos 54 milhões na devida proporção há alguns anos atrás. Não é possível que o governo disponibilize apenas R$ 1.200, R$ 1.100 para disputar com toda essa moçada que sai anualmente da faculdade, louca para fazer cinema. Então eu acho que se precisa objetivar mais, porque o cinema tem uma importância capital para a divulgação do país e até para conscientizar certos comportamentos. Eu estava comentando com o Marcos, antes de vir aqui, que os americanos do norte devem ao cinema toda a sua pujança internacional. E até o happy ending que os nossos intelectuais ou pseudo-intelectuais acham que Happy Eggers foi uma coisa estudada, entendeu? E apoiada pelo próprio governo para vender uma imagem do país ao mundo e ao próprio cidadão americano. Não só das instituições, como também do próprio cidadão. Vocês sabem que todo filme americano começa, tem um problema, tem o desenvolvimento dele e tem a solução. Quase sempre o bandido vai preso. Então o que é que acontece? Estou falando isso como exemplo. O que é que acontece? Todo mundo sabe que os americanos, ou pelo menos sente que os americanos são capazes de resolver qualquer problema. Quanto a nós, temos culpa também com relação à pergunta que você fez, nós estamos fazendo, principalmente depois da Revolução para cá, somente filmes negativistas, 80%. Sempre falando mal do próprio país, contando histórias como o ônibus 137, Carandiru, Cidade de Deus, enfim, tudo que há de errado, e nós não somos só errados. Eu costumo dizer que a gente não é possível que somente a tragédia dê prêmio, porque os americanos e os europeus adoram premiar a miséria dos outros. Então os cineastas, colegas meus, fazem um filme mostrando uma miséria, vai para o Oscar, tem 15 minutos de fama, recebe a estatueta e volta para fazer um filme esculhambando o país novamente. Isso não está certo. A gente está se vendendo mal para fora e está contentando mal aos nossos próprios cidadãos, que querem se divertir no cinema, querem se entender, querem ver histórias inteligentes, agradáveis. O Nordeste está repleto de histórias extremamente agradáveis e inteligentes. E, no entanto, a gente simplesmente só se ocupa do lado negativo do nosso país, o que é uma pena. É verdade que tem surgido algumas
algumas exceções, algumas comédias e tal, e que tem provado que o público brasileiro quer se divertir. Na época da Revolução, eu fiz filmes de protesto. Esses 2 filmes, aliás, 3 filmes que eu estou Muito obrigado. dando de presente ao mar, o Caipora, que discute a questão do destino, referencia o Coronel do Mato que mandava na cidade. O outro filme, o Pistoleiro, cujo conceito é aquele que vocês ouviram, é também um filme de protesto. Afinal de contas, todo filme que eu faço tem sempre alguém analfabeto. Porque eu quero mostrar o quanto essa falta de cuidado com a educação vem prejudicando o país e toda a sua plenitude social. Porque não adianta, eu quero até ressaltar uma coisa. Vocês precisam ouvir novamente Luiz Gonzaga, porque Luiz Gonzaga tem uma música que é mais atual, ou ainda talvez seja atual no futuro, é aquela que diz: se eu doutor uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão. Nós estamos vivendo, grande parte dos nossos cidadãos estão vivendo de esmola. E não é isso que resolve a questão do país. O que resolve a questão do país é ensinar, dar oportunidade de emprego para que as pessoas possam se autofinanciar e cuidar de suas vidas. Ordem de grandeza média, como funciona uma longa-metragem? Olha, o longa-metragem, aliás, todo filme, até o documentário, ele depende do roteiro, porque cada roteiro tem um custo. Mas, em média, os filmes nossos do passado custavam, em média, 30 milhões de cruzeiros. E hoje, o meu está lançado em 5 milhões e poucos, o brasiliano. Mas a média é 3, 4 milhões. De um filme sem muita... sem produção muito complicada. Né? Porque quanto mais complicada a produção, o roteiro, mais alto o custo. Você vê que tem um filme agora que custou 20 milhões. Né? Ele... Sabemos, né? O filme... custou 20 milhões, teve um cenário muito grande. Mas a média é 3, 4 milhões a 5, de 3 a 5 milhões. Brasiliana vai levar quanto tempo para ser filmado? Você é rodado? É, rodado. Rodado? Minha filha. É que quando a gente está falando com o público, a gente não direciona, né, as pessoas, a gente fala sempre para todos. Entendeu? Mas eu pretendo rodar no começo de 2011. E esse filme tem uma característica interessante, porque eu estava falando com o Marcos, ele se passa nos dias atuais, com sentimento de 50 anos atrás. E vou explicar por quê. Eu quero mostrar o quanto se perdeu nesses últimos 50 anos, que é o tempo de experiência de vida, de honestidade, de solidariedade, não aquela do depósito do banco para as pessoas decidirem. Eu estou falando daquela solidariedade de ver o sujeito cair no chão e levantar. E sinceridade, né? Porque é uma coisa, então o filme trata no bojo dele dessas questões. Tem, por exemplo, um exemplo em uma das histórias onde o personagem principal para e vê o Lago do Carmo, onde o filme vai ser rodado, 50 anos atrás. É um dia só, porque fica mais barato você fazer só um dia disso. E aí você vê as pessoas transitando pelo Lago do Carmo, com a roupa de época, os carros da época e tudo, e você vê uma coisa curiosa, que eu faço questão de
detalhar, chamar a atenção na devida necessidade. Saco de pão pendurado na porta com varas de pão, aguardando que o dono da casa acorde e tire. No chão, garrafas de leite, vocês talvez se lembrem disso, aquelas garrafas brancas de leite ficavam na soleira das portas até que você chegasse e apanhasse e levasse lá para dentro. Não precisa pedir a vocês que prestem atenção ou que imaginem o que já aconteceria hoje se o padeiro colocasse o pão lá e o leiteiro deixasse o leite. Quer dizer, nós apodrecemos moralmente. E por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo mostrar nos dias de hoje, com pensamentos de 50 anos atrás, para se ficar mais evidente essa diferença de comportamento que nós, infelizmente, passamos a ter. É lamentável, mas eu acho que quando se perdoa ladrões a todo instante, falsificadores a todo instante, doleiros a todo instante, compradores de voto a todo instante, corruptos a todo instante, você está derramando o Brasil abaixo toda uma vontade de ser imitado. Então todo cidadão acha que tem direito de fazer a mesma coisa, porque se na cúpula do país acontecem essas coisas e ninguém é punido, por que eu, se roubar o meu vizinho, vou ser punido? Isso dá uma certa certeza de impunidade muito desagradável. Não estou falando de governos específicos, mas estou falando do que vem acontecendo ultimamente no país. E é uma vergonha que seja assim. Então, o meu filme, em forma de comédia, vai tratar desse assunto. Entendeu? E se passa todo em 24 horas, ainda tem mais esse detalhe. Começa às 7 horas da manhã de um dia e acaba às 7 horas da manhã do dia seguinte. O que vai mostrar no curto espaço de tempo toda uma problemática, digamos, de 50 anos. Mas eu não estou conseguindo facilidade para conseguir patrocinador, não. Porque os filmes violentos, eles tendem a conseguir com mais facilidade. E eu fico assim a me perguntar como é que a Petrobras seleciona a maioria dos filmes negativos para financiar filmes que provavelmente vão para fora do país. Então a gente vai vender lá fora projetos cinematográficos que falam mal de nós mesmos. E eu digo isso porque 70% dos filmes são sempre de violência e tal, os filmes que são aprovados. Eu estou falando da Petrobras como exemplo. As outras empresas estão fazendo. Aí vem uma porção de outros ingredientes que não vale a pena. Você acha que os filmes de violência ou de maus comportamentos influenciam a sociedade como um todo, as crianças, os adolescentes, ou aquilo ali é só um reflexo, é só mostrar o que é a realidade? Olha, eu vou chamar a atenção de uma coisa. Nós temos aqui uma grande comentário, mas eu vou ter que funcionar. De tanto dizer que esse vídeo era o culpado de todas as desgraças do mundo, repetidas vezes, terminou o cidadão acreditando em muitos outros povos na vida. Se você joga na televisão violência, filmes de sexo, digamos assim, de mau gosto, porque tem o sexo artístico, né, que é de mau gosto. Se você massifica isso, você termina banalizando o comportamento e que termina sendo imitado até inconscientemente. Até inconscientemente. Porque a coisa é tão banal que o seu filho vai achar, mas olha, eu já vi tantas vezes isso, porque se não vem reclamar comigo do que eu fiz. Entendeu? Eu acho que prejudica assim. Agora, os americanos ainda fazem isso, fazem essa violência toda, mas depois botam sempre o mocinho vencendo.
que termina anulando em parte, o peso dessa influência, entendeu? Mas aqui nós até fazemos pior, porque a gente nem dá solução positiva nenhuma, deixa o papo correr à vontade. Então eu acho que tem uma influência assim. Eu acho que até as novelas estão ficando cada dia mais fortes. Outro dia a minha que adora a irmãzinha, ela chama ela de irmãzinha, ela disse assim, ela estava fazendo um gesto de beijo, entendeu? Na frente da televisão, porque 6 horas da tarde estava o cara lá com a língua no estômago entendeu? E é complicado isso, entendeu? É complicado você tirar essas coisas da cabeça da criança e pior ainda do adolescente, que esse já está com uma formação achando que ele tem que decidir o que fazer. Aí fica mais complicado mesmo. Porque a criança você ainda termina tentando dizer que está errado, isso é feio, viu? Isso é feio. Porque eu estou tentando mostrar a ela o que é feio e o que não é, para poder ela pelo menos se identificar com o que não é feio. Mas isso nem todo mundo tem essa preocupação. E é lamentável que... Outra coisa, a ficção científica tem sido uma escapatória para isso, né? Porque você está indo para outros mundos, não sei o quê e tal. Mas aliviou um pouco até o filme de violência. Mas acontece que tem um manancial de filme de violência arquivado aí durante os últimos 100 anos e fica difícil de você, né? Agora, aqui no Brasil também não se cuida muito do mercado brasileiro. Não é proibido nem botando cotas, que eu sou terrivelmente contra a cota. A cota é uma coisa descabida em qualquer situação. Mas eu acho que se deve botar alguém para analisar os roteiros, não para direcionar nada, mas para pelo menos que tenha um pouco de boa vontade com as coisas positivas, entendeu? Para que a gente tenha, de certo modo, uma orientação não, mas uma destinação mais, digamos assim, digna do próprio público. Porque o público reclama muito. Eu tive fazendo uma pesquisa assim, pequena, sobre brasiliana, todo mundo concorda que não vai ao cinema, e o meu amigo diz que há muito tempo não vai, entendeu? E que ele, quando vai, vê poucas pessoas de idade no cinema. Porque o sujeito já vive uma experiência de vida que foi uma batalha. Os telejornais são uma tragédia. Os modelos de novela. Os modelos de novela. Vai para o cinema como uma fuga para ver se diverte. Chega lá e encontra uma tragédia maior, não vai mais. A alternativa é para o cinema de arte. Hã? A alternativa é frequentar Sim. roteiros de arte. Mas acontece que os roteiros de arte, eles também, aí tem outra questão. Se você quer se comunicar protestando ou reclamando de alguma coisa, e os filmes de arte quase sempre estão sempre com uma bandeira, eles precisam ser perceptíveis pelo público. E eles são herméticos demais. E aí termina você não tendo alternativa. Você vai para o filme que é de arte e chega lá e encontra um filme todo trancado, psicológico, e que termina. É evidente que não é a regra geral, né? Aí fica difícil, entendeu? Porque se você está fazendo protesto, e isso é que eu reclamo muito, às vezes, dos seus colegas, se você quer fazer um filme de denúncia, meu Deus do céu, denúncia é destinada ao maior número de pessoas possível. Pelo menos é o que se entende, quando você quer denunciar um fato. Agora, por que essa denúncia tem que ser hermética? Ela não vai atingir o objetivo. Entendeu? Até nisso eu acho que é um pecado nosso. Eu não estou nem falando dos meus colegas. Vamos dizer que somos todos no caminho. Eu achei que então mudar o rumo da prova com relação ao cinema brasileiro. Eu vou muito seguindo. Eu não vejo
pessoas de minha geração. Os jovens vão muito assim, tem 2 filmes. Quando você escolher o cenário, interessante. Agora está com o negócio aqui. Eu não vejo o cinema brasileiro muito criativo. Você comentou isso. Opta muito pelo cinema de denúncia, de violência. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria a Petrobras dá preferência a esse tipo de filme. Eu acho que todas as empresas, o BNDES, a Vale, são empresas que têm milhões de reais destinados a isso. Olha, eles botaram uma comissão na Petrobras que outro dia tiveram até que destituir, porque os filmes todos escolhidos eram contra o próprio país. Que diabo? O governo está financiando filmes que denunciam mal o próprio governo, porque o governo é responsável pelo país no momento. Então não dá para entender esse tipo de comportamento. Agora é difícil também destruir, porque a turma é muito bem organizada lá. O DVD também é uma preocupação para os seus filhos. O problema de medo de violência e tal, exagero, isso é comodamente em casa, assistir DVD. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Uma vez, na Odebrecht, eu ouvi numa reunião alguém dizer, puxa, a gente agora vai diminuir de viajar, porque a gente vai fazer videoconferência. Aí eu não tinha nada a ver com o peixe. Mas lá eles me davam uma certa liberdade de dominar e tal, em certas situações que não eram oficiais e tal. E eu disse, olha, vocês vão tirar os únicos minutos de paz que alguns executivos têm, que agora nem tem mais, que é quando estão viajando. Entendeu? Isso evidentemente não foi agora, foi alguns anos atrás. É quando estão viajando, porque fora disso é pauleira aqui. Chega no Rio de Janeiro, é mais pauleira, mais problema. Chega em São Paulo, vai para o exterior, problema. Então a única paz que os caras conseguem é durante os traslados de avião. Então vocês vão tirar exatamente essa oportunidade de se descansar um pouco do dia a dia. É até curioso, porque eu escrevi um livro chamado A Lógica dos Insensatos, poesia, que foi escrito 80% em avião. Porque nessa época eu tinha escritório em São Paulo, em Brasília, no Rio, e 3 escritórios pequenos no Panamá, no México e em Lima. Fantástico. Então eu não tinha tempo. A minha querida filha sofreu até um pouco dessa ausência, mas quando eu chegava, né, era fogo. Então, e também não perdi o contato. Mas o fato é que eu escrevi esse livro todo em avião. E o roteiro de Brasiliana também foi escrito, na maior parte, em avião. Oscar, não sei se você gostaria de fazer um comentário sobre esse filme que está lançando hoje, Tropa de Elite. Como é que você classificaria ele aí dentro dessa visão que você deu? Olha, repare só. Eu ainda não vi o filme de hoje, mas vi o anterior. E acontece o seguinte, no Brasil se tinha uma cultura de endeusar o bandido. Todo filme, o bandido era sempre o coitadinho. Entendeu? É por isso que nós estamos nessa situação de não poder sair às ruas, não tomar ônibus, não poder sair de carro, por causa disso. Mas, cara, Lúcio Flávio, o passageiro da agonia. O filme endeusava o Lúcio Flávio. Pois é, Lúcio Flávio, como exemplo. Então, o Tropa de Elite 1 ainda rompeu um pouco, mostrando que a polícia, o policial também tem seus problemas e que ele também precisa de apoio para ser um bom policial, porque já está enraizada de tal modo a corrupção que fica difícil. Esse eu não sei como é que eles vão tratar, mas eles estão correndo até risco, que a bandidagem domina tanto o país que uma hora dessas
Olha, quando eu fiz o pistoleiro, eu andava com um carro que tinha metralhadora, fuzil, não sei o que dentro do carro, porque eu ia filmar. E não sei porque alguém botou uma nota no jornal que eu estava fazendo um filme de longa-metragem sobre o sindicato do crime. Eu li a notícia, não dei importância, porque não era, entendeu? Resultado. A gente começou a observar que tinha um fusquinha azul que acompanhava a gente, tudo quando era canto, ficava à distância, entendeu? Até que um dia eu peguei uns policiais que ficavam com a gente, eu fui lá e perguntei, por que é que vocês estão me seguindo para todo lugar que a gente vai filmar? Qual é o problema? Não é nada não. Mas dentro do carro, tinha exatamente o jornal com aquela notícia sobre o sindicato do crime. Naquela época, em 75. Imagina agora o cara fazendo um filme mostrando a corrupção que está invadindo até o Bob, até o Bob. Entendeu? Mas ele ainda toca numa ferida que é exatamente não só a corrupção no alto escalão da polícia, como também mostra que os caras são humanos, porque e tem seus próprios problemas. Reparem uma coisa, os filmes americanos sobre policiais americanos, todos eles são muito certinhos, e quando eles saem da linha, os serviços internos convocam, botam ele lá, consertam e tal, e devolvem para a corporação. Onde é que a gente faz isso aqui? A gente expulsa o cara para ser bandido oficial. Entendeu? É assim que a gente procede. Nossa, cara, nessa coisa da violência e tal, eu lembro que no meu tempo, provavelmente, os filmes famosos eram faroeste. Os filmes famosos eram faroeste. Né? Faroeste era uma violência, só que era uma violência tão diferente, eu não entendo. Como é que você faz uma análise? Mas acontece que tem um detalhe. O Joane sempre matava os bandidos. Todos os heróis americanos sempre venceram os bandidos. Mas com raríssimas exceções. Entendeu? Mas nem sempre o herói era uma pessoa da polícia. Por exemplo, Django era um bandido. Sim, mas eu falo da massificação do filme. Era sempre, o bandido era sempre punido. Então isso daí era uma forma de passar a borracha da violência que existia. Tem filmes famosos como Mataram no Correio, que é um clássico, né? Não tem muita violência, mas é um clássico que impressiona pela maneira, aliás, é o primeiro filme psicológico, faroeste psicológico. Outro dia eu vi uma coisa que vocês precisam ver ou comprar. Eu vi Era Uma Vez no Oeste. Quando vocês acharem que está na hora, podem me botar aquele papelzinho. Viu? Um sujeito comentando, o diretor, numa legenda, ele comenta as homenagens que ele faz no filme, que não foram percebidas pelo público, e ele faz a outros filmes, como Os Grupos Também Amam, hein? O backstage. É muito interessante isso. É uma versão do filme onde ele comenta com legenda, entendeu? As homenagens que ele faz, entendeu? Tem, por exemplo, aquele negócio do cara que tem que ele fica, tem uma mosca, você lembra? A mosca, ele no canto do revólver, ele pá! Ele faz uma homenagem a um outro filme. Eu achei aquilo tão interessante que eu vou ver se faço com o pistoleiro. Porque o pistoleiro tem uma porção de nuances importantíssimas que o público não percebeu e a própria crítica, que essa tinha a obrigação de perceber. Entendeu? Porque tem, por exemplo, eu dei um trabalho à produção para arranjar uma estatueta que eu tinha visto no antiquário no Rio, que tinha uma mulher vestida com aquele sobretudo de pele de animal, né? Tá? Mas tinha um dispositivo que era interessante. Você apertava, ela abria o sobretudo, né? E quando você vinha, apertava aqui nos ombros, ele fechava. E aí vocês tiveram a oportunidade de ver
No filme, quando o garoto descobre que ele vai morrer, porque ele foi vingar a morte do pai dele, ele terminou entrando no mundo do crime. E ele encontra uma prostituta que está querendo, tem um punhal guardado na gaveta para matar o cara que tinha violentado ela. E eles se encontram casualmente. Aí ele começa a catequizar ela para não começar a matar. Quando ele pensa que a convenceu, ele mete o revólver na cintura, entendeu? E aí chega na estatueta e faz clac, aperta, sobretudo fecha, num simbolismo de que ele teria conseguido convencê-la a não entrar no mundo do crime. Aí ele desce, vai para a zona rural e não vou dizer o resto. Assistam. Mas, cara, muito obrigado. Obrigado. Não é tema para botar um tema, não. Apenas para registrar a minha presença aqui. Na realidade, eu tenho sido reiteradamente convidado por Marcos, mas uma vez cheguei a fazer um e-mail para ele, de que hoje, exatamente nestas sextas-feiras, eu tenho um compromisso de anos e anos, que é um grupo de amigos que se reúne e nós almoçamos juntos. Por conta disso é que eu ainda não tinha vindo aqui. E essa vez para mim é emblemática, por vários motivos. Primeiro, porque estou vindo pela primeira vez. Segundo, porque vim ver Oscar Santana. Ela evidentemente não sabe, nem o mais velho dos seus irmãos sabe, mas a nossa amizade já fez boda de ouro faz tempo, porque nós começamos exatamente em 57 por conta de Redenção. E falando, eu me lembrando, alguém falou aqui em cinema de arte, aí eu me lembro que nós estávamos filmando numa noite já cansada, interrompemos a sessão e fomos assistir uma sessão de meia-noite, não sei o quê, no Cinema Liceu para ver a pré-estreia de O Pátio de Glauber Rocha. Confesso que não entendi nada. Absolutamente nada. Mário Guirmão, meu amigo falecido, aliás, muitos dos nossos amigos estão mortos hoje, mas ele rolava de um lado, Helene rolava de outro, rolava de um lado, rolava de outro, e depois, sei lá, 10 minutos, 12 minutos e tal, aí levantava uma tomada de costa, ele aí urinava, e aí acabava o filme. Era isso, né? Aí eu saí morrendo de sono. Pô, o que eu vim fazer aqui? Olha, minha filha me convidou para fazer uma palestra, porque a escola dela ia passar um filme de Glauber chamado Deus e Diabo na Terra do Sol, e queria que eu fosse fazer uma palestra, porque os meninos iam depois fazer perguntas sobre o filme. Imagina que tarefa para mim, né? Ela me meteu nessa arapuca. Então, eu Aqui cheguei foi mais lá, fácil, viu? hein? Aqui foi mais fácil. Foi. E os meninos tinham acabado de ver Deus e o Diabo na Terra do Sol. E eles estavam indignados. Aí eu faço melhor. Esse cara com a pedra na cabeça leva 10 minutos no filme. Eu já vi que ele está levando essa porcaria dessa pedra lá para cima, não precisa isso. E para defender o Glauber, eu tive que apelar os mais generosos argumentos. Meu filho, repara. Vocês são da geração McDonald's. O sanduíche já vem pronto. Você não tem trabalho nenhum de fazer. Não precisa pensar. E os filmes de Glauber são filmes que as cenas são longas para poder você ter tempo de refletir sobre elas, sobre o conteúdo e tal. A turma baixou a cabeça, ficou assim e tal, foi muito generoso, mas estavam putos da vida. Não foi uma tarefa fácil defender Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha, na escola. Pois é, mas na novidade dessa história toda, eu gostei muito do livro de Oscar. Nós temos encontrado aqui, ali, lá, com
conversinha rápida, bate-papo, um abraço e tal. Mas o que eu gostei muito hoje aqui especificamente é essa visão absolutamente atualizada de todas essas coisas. De governo, sobretudo, mas especificamente também de sociedade. Dessa coisa importante de ver o cinema como eu acho que deve ser. Não é coisa de velho de coroa, não. Eu acho que deve se projetar uma imagem de realidade. Não sair dessa coisa do modismo de falar mal, do velho vague, Que, aliás, ou não é seja, modismo. uma merda importada e que você assume aqui. Porque meus filhos não aprenderam a cantar, são mais velhos do que você, mas não aprenderam a cantar hino nacional, porque é absurdo cantar o hino nacional, porque todo mundo era esquerdinha. Hoje eu fico muito feliz, tem um colégio na minha frente, toda sexta-feira, os alunos cantam o hino nacional, etc. Está voltando um pouco de realidade do que deve ser. E é muito bom que tenha um coroa desse falando a verdade para todos nós. Obrigado. Obrigado a você. Eu queria só eu tenho um arrependimento tremendo na minha vida, da minha infância, quando eu, na escola Castro Alves, lá na bairro da calçada de Roma, eu estudava lá, e quando chegava, e todo ano, e todo começo de aula tinha que tocar um hino. Era Cisne Branco, era o hino nacional, a bandeira e tal. Quando eu me lembro que eu preferia me esconder no sanitário, ficar sentindo um mau cheiro danado, só para o prazer de dobrar a escola e não cantar o hino, como rebeldia, né? Quando eu me lembro disso, eu digo, meu Deus do céu, eu fui capaz de fazer isso. E, rapaz, aquele... Cisne branco que nos destemula, bandeirando no mar, o meu navio também flutua. Rapaz, uma coisa linda, E é baiano feito com cara de Maragogi. Pois é um lindo, e eu ficava trancado dentro do sanitário, só para protestar, para não cantar o hino. Você imagina que absurdo a gente era capaz na juventude. Mas olha, tem uma frase que se encaixa muito, dizem que se você chega até os 17, né, sem ser comunista, você não tem coração, mas se chega aos 30, você não tem inteligência. Então, outro dia eu entrevistei Sarney e ele disse que aos 18 anos, se você não é rebelde, você é um idiota. Mas se você, aos 30 anos, continua rebelde, é um imbecil. Bom, duas coisas. Muito obrigado a Marcos e a Doug pelo show. Fantástico. Com certeza faremos isso muitas outras vezes, inclusive em outros locais. Obrigado a vocês. Obrigado pelos alimentos, Eliane, pelos 6 quilos. Você bateu o recorde. Oscar, um grande beijo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo, por ter dividido sua história de vida, essa plateia maravilhosa, com nós a Consiste. Agora, nesse momento, nós temos que oficializar esse brinde, né? E nós a Consiste escolhemos esse Oscar para Oscar pelos filmes direcionados e por ter chegado até aqui com saúde e vitória. Muito obrigado por ter vindo. Vamos tirar uma foto aqui, vamos encostar aqui.